O Supremo Tribunal Federal pode voltar a julgar hoje um mandado de segurança que questiona uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que afastou 3 titulares de um cartório no Mato Grosso do Sul. O julgamento volta com o voto do ministro Dias Toffoli, que na primeira votação pediu vista do processo. Segundo a ação, os autores assumiram as vagas de titulares do cartório entre 1992 e 1994, época em que a Constituição Federal já exigia concurso público para a carreira. O CNJ decidiu desconstituir as nomeações por considerar que o prazo de 5 anos para que a administração reveja seus atos não se aplica quando há violação à Constituição. Na sessão plenária de 21 de março, o relator do mandado de segurança, ministro Luiz Fux, indeferiu o pedido. No voto, Fux se baseou em um artigo da Constituição que diz ser indispensável a realização de concurso público e prova de títulos para ingressar na atividade notorial e de registro. Eu estou encaminhando a minha proposta de voto no sentido de denegar a segurança e considerar prejudicados os agravos regimentais interpostos. A ministra Rosa Weber divergiu do relator e votou pela concessão do mandato. Segundo ela, os autores foram titularizados sem a edição da Lei 9.784 de 1999. Para ela, o princípio da segurança jurídica é suficiente para justificar a procedência do pedido. Os precedentes da Corte, em sentidos diversos, inclusive o já referido da minha antecessora, eminente ministra Ellen Grace, agora que ainda uma decisão contra a qual foram manejados embargos de declaração ainda pendentes de solução, que estão sob a minha relatoria. Eu, com relação às preliminares, acompanho integralmente os fundamentos do eminente relator, mas voto, senhor presidente, no mérito pela concessão. E aqui conosco a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Doutora Gisele, muito boa tarde. Boa tarde. É comum no STF ações que discutem, o acesso ao serviço notarial. O ingresso nesta atividade atualmente se dá por concurso público, mas nem sempre foi assim. Por quê? É verdade, Paulo. O marco, na verdade, que exigiu o concurso público não só para essa atividade, mas para todas as demais funções públicas, se deu a partir da Constituição Federal. Mas, em especial, no que diz respeito à atividade de registro e serviço notarial, antigamente essas atividades elas eram praticamente transmitidas, herdadas de pai, eram transmitidas de pai para o filho herdava essa atividade. E essas atividades elas são extremamente rentáveis. Então, o concurso nessa área atualmente é um concurso bastante promissor, é uma área bastante promissora e é um concurso de nível muito alto, que são exigidos dos candidatos diversos conhecimentos. Mas antigamente, realmente, esse tipo de atividade, ela não se dava, o exercício dessa atividade não se exigia concurso público. O que o CNJ fez neste caso? Por verificar que após a Constituição Federal de 88 haviam serventias que foram assumidas, ou seja, substitutos, assumiram os cargos dos titulares sem a exigência de concurso público, entendeu por anular essas nomeações que foram feitas pelo Tribunal de Justiça na ocasião. E o que decidiu o ministro relator ao conceder o pedido de liminar? Nesse caso, a liminar ela foi apreciada em 2007. Na época, inclusive, quem era o relator deste mandado de segurança era o ministro Eros Grau, atualmente aposentado. Então, nessa ocasião, o que o ministro, na verdade, entendeu foi por suspender a decisão do CNJ. Então, aquela decisão que foi tomada naquele procedimento de controle administrativo, ela está suspensa até a finalização desse mandado de segurança, até que os ministros, no plenário da Suprema Corte, possam definitivamente decidir sobre o mérito desse mandado de segurança. Agora, o que é interessante, às vezes, analisar é o argumento dos titulares. Nesse caso, especificamente, qual foi o argumento dos titulares que foram nomeados sem concurso público? Basicamente, a questão da segurança jurídica. Eles entendem que, pelo tempo que já decorreu da nomeação até a atual data, não tem mais possibilidade da administração pública rever esses atos. Eles até trazem para o processo um artigo de uma lei, a lei que trata do processo administrativo, e essa lei estabelece que a administração pública tem um prazo para poder anular os atos administrativos que decorram efeitos benéficos para os administrados. E esse prazo é de 5 anos. Então, além da questão da segurança jurídica, o princípio da confiança, são esses os argumentos trazidos. E nós temos mais um assunto para analisar.
Olha só, está previsto também na pauta do plenário do STF um recurso extraordinário sobre a possibilidade de correção monetária referente ao pagamento de RPV, a requisição de pequeno valor. O direito de receber esta dívida foi concedido a uma servidora pública do Rio Grande do Sul. A mulher ganhou na justiça o direito de receber pagamentos correspondentes às parcelas atrasadas referentes a promoções. Agora, a servidora pede a correção monetária e o pagamento de juros desses valores. A defesa alega que entre a data base do cálculo que definiu o valor a ser depositado e o efetivo pagamento, passaram-se 3 anos. De acordo com os advogados, a demora causou prejuízos à servidora. O juiz de primeiro grau negou o pedido sob alegação de ausência de previsão legal para o caso. A requisição de pequeno valor existe para os casos em que a condenação não supera 60 salários mínimos. Acima disso, o Estado paga os chamados precatórios. O relator do recurso no Supremo Tribunal Federal é o ministro Joaquim Barbosa. Para a Procuradoria-Geral da República, o pedido da servidora deve ser negado. Gisele, o sistema de pagamento dessas chamadas RPVs é diferente dos precatórios, né? De que forma que isso acontece? É diferente, é uma forma mais simples, na verdade, Paulo. Enquanto o precatório ele precisa ser incluído no orçamento seguinte ao da expedição do precatório, ele tem que entrar na previsão orçamentária, a requisição de pequeno valor ela é uma ordem expedida pelo juiz. O juiz que sentenciou, que condenou a Fazenda Pública, eles pedem, na fase de execução dessa sentença, eles pedem uma requisição, que é uma ordem para pagamento. O que a lei estabelece é que esse pagamento ele tem que ser efetuado no prazo de 60 dias. Agora, é preciso esclarecer que, em relação a esse regime, vamos dizer, mais simples, mais simplificado, ele só é possível acontecer quando essas condenações são de até 60 salários mínimos. Então, tem essa ressalva. É um procedimento mais simplificado exatamente pelo valor da condenação. Agora, a decisão dos ministros vai ganhar repercussão geral, ou seja, vai valer para todas as outras ações, né, do mesmo jeito que essa aí ou não? Vai sim, essa repercussão geral, inclusive, já foi reconhecida. Então, essa questão do que diz respeito à correção monetária entre a data da expedição da requisição de pequeno valor e a data do efetivo pagamento, isso é o que será discutido pelos ministros e essa decisão, sem dúvida, ela vai valer para todos os demais casos semelhantes, ou seja, alcançará todos os demais órgãos do Poder Judiciário e até a administração pública. Por quê? Porque o que está sendo tratado dentro deste recurso extraordinário não só alcança o interesse da servidora, como nós vimos na reportagem, mas de um número infinito de cidadãos que estão na mesma situação.